tamanho, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está lá na unidade 5. Esta unidade começa com um texto que fala sobre a falta de água em todo o mundo. Bem, quando falamos água em espanhol, a gente não fala la água, e sim el água, para não ter uma repetição de sons aí, lágua, né? Para não ficar lágua. Então a gente fala el água. Isso diz respeito a uma das regras de eufonia que a gente vai ver na aula de hoje. Então a primeira é quando eu uso o el e não o lá. Depois a segunda regra é quando eu uso o e e não o y. E a terceira regra é quando eu uso o u e não o o. Vamos ver? Primeiro é bom lembrar que as regras de eufonia é o artifício utilizado para evitar o choque vocálico, ou seja, a cacofonia. E como havia falado antes, existem 3 regras de eufonia. A primeira é referente a los artículos. Los artículos têm gênero de acordo a las palavras. El coche, la bicicleta. A segunda regra diz respeito à conjunção copulativa y. Se usa para expressar a união de sustantivos e proposições. Buena y educada. Fuimos y vinimos. E a terceira tem a ver com a conjunção disjuntiva o. Se usa para expressar a opção dada entre 2 sustantivos ou proposições. ¿Quieres agua o gaseosa? ¿Estás sobrio o borracho? Vamos à primeira regra? Nesta regra, o substantivo precisa ser feminino e estar no singular. Também precisa começar com a letra A ou com HA, que precisa ser obrigatoriamente uma sílaba tônica. Por exemplo, a palavra água, como eu falei lá no começo do vídeo. Então, para que não ocorra cacofonia, utilizamos aqui a regra de eufonia, trocando o artículo lá pelo artículo el na frente da palavra água. El água fresca, el água limpa, el água pura, el água cristalina. Aqui temos mais alguns exemplos da primeira regra. Lembrando que isso também acontece com o artículo indefinido. Usamos o e não o una na frente das palavras que começarem com A ou HA tônico. El aula ou aula es muy grande. El hada ou hada madrina me visitou. El Asia ou Asia es mi continente preferido. El ala ou ala del avião está rota. El hacha ou hacha está muy vieja. El asa ou asa de la taza está rota. Mas existem algumas exceções. Na frente de nome de mulheres, não utilizamos o artículo el, e sim o artículo la. Também quando falamos o nome das letras do alfabeto, utilizamos o artículo la, porque as letras do alfabeto são femininas. E por fim, com o nome da cidade Haya. La Haya es una bella ciudad. Importante, o mesmo acontece com a palavra alguna e ninguna. Alguna aula é errada. Precisamos tirar o a e colocar algum aula. Ninguna hada também é errado. O certo é ningum hada. Agora atenção, esta regra não se aplica no plural das palavras. Quando elas são colocadas no plural, não existe a cacofonia. Por isso ela volta ao seu artigo original. No singular falamos el agua fresca, no plural las aguas frescas. El hada buena, las hadas buenas. El hacha afilada, las hachas afiladas. Outro ponto importante é que nem todas as palavras que começam com A ou com HA
fazem parte desta regra. É preciso que essas sílabas sejam tônicas. Temos aqui como exemplo la antena, la harina, la amiga. Isso também não acontece com adjetivos. La amplia sala, la ancha avenida. E por último, não podemos confundir as palavras com regra de eufonia com as palavras heterogenéricas, que são aquelas que têm o gênero diferente do português para o espanhol, ou vice-versa. Um exemplo aqui é a palavra arbol. A palavra arbol é do gênero masculino em espanhol, ou seja, quando ela for para o plural, ela continuará sendo masculina. Então, eu falo el árbol e também falo los árboles. Agora que vimos sobre a primeira regra de eufonia, vamos à segunda regra de eufonia, que diz respeito à conjunção y, ou seja, o y. Quando usamos uma conjunção copulativa, sempre o normal é utilizar o y para fazer essa separação de palavras. Por exemplo, Maria e eu somos muy amigos. Já na segunda frase, Ronaldo e Inês trabalham juntos. Foi preciso fazer a troca do y pela letra e. Assim como nas outras duas frases, geografia e história são ciências humanas. Susana es una mujer bella e inteligente. Portanto, para evitar o choque, a copulativa y é substituída por e quando vem seguida de i ou hi. Vamos ver melhor como funciona isso? Sempre que a próxima palavra começar com i ou hi, vamos trocar o y pelo e. Por exemplo, uvas e higos, padres e hijos, marchas e hinos, Carlos e Inês. Mas existem algumas exceções. Esta regra não se aplica quando a palavra tiver uma ditongação. Por exemplo, água e hielo, madeira e hierro, llueve e hiela. Também não se aplica quando a próxima palavra começar com y. Tu e yo, açúcar e hierba, caballos e yeguas. E por último, quando o y estiver no começo de uma pergunta. E Ignácio? E Itália? Nesses últimos três casos, continuamos utilizando o y entre as duas palavras, ou no começo da frase. E aí, chicos, até aqui tudo bem? Espero que sim. Agora vamos para a terceira regra de eufonia, que é o uso do u e não o uso do o. Vamos lá? Quando falamos da conjunção o, sempre o normal é utilizá-la para separar as frases quando queremos dizer que é uma coisa ou outra. Por exemplo, Pedro ou Juana ganará el prêmio. Vamos a ir ou no? Agora, quando a próxima palavra começar com o ou ho, precisamos utilizar o u para evitar a cacofonia. Rita tiene 7 u 8 años. Tienes que querer cosa u outra. Neste caso, não temos nenhuma exceção. Portanto, basta apenas substituir o o pelo u quando a próxima palavra começar com o ou ho. Então, vamos ao resumo? Temos 3 regras de eufonia para evitar a cacofonia. A primeira é o uso do artículo masculino el com palavras femininas, que estejam no singular, que comecem com a ou ha e que seja a sílaba tônica. A segunda regra diz respeito à conjunção e em lugar da y, diante das palavras que comecem com i ou hi, e não esqueça das exceções. E a terceira regra diz respeito à conjunção u em lugar do o, diante das palavras que começam com o ou ho. Aqui temos um exercício para mostrar de exemplo.
Tenía o el alma tranquila. Era una historia sobre el hada buena. Una o la antena parabólica. Había un árbol caído. Traían agua y hielo. Necesitábamos agujas y hilos. Estudian a grupos de perros y hienas. Y por último, viajarían en primavera u otoño. Não necessitavam de agendas ou horários. Bem, chicos, agora que terminamos a parte gramatical, vamos à segunda parte deste vídeo, que é quando eu peço para vocês fazerem os exercícios. Não esqueçam que quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou passar cada livro para dar aquele visto, então façam tudo. Então, primeiro vocês vão voltar lá na página 44, onde tem um texto que precisa ser preenchido com o pretérito perfeito ou indefinido. Tá? Então, vocês vão fazer a conjugação e vão colocar o verbo de acordo com o seu espaço e que tenha coerência com o texto. Depois, vocês na página 45 também, vocês vão ler o texto que está abaixo e vão fazer a página 46, que é uma interpretação de texto. Em seguida, na página 53, vocês têm uma interpretação de texto sobre aquele texto que eu falei de El Agua, tá? Então, façam essa parte, página 53 também. E para finalizar, vocês vão fazer a página 55 e 56, que é referente às regras de eufonia. Tudo isso tá bonitinho lá no livro para depois eu dar o visto. Então, por hoje é isso, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Hasta la vista!